Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo sobre prótese para animais amputados. Antes da gente começar a falar sobre o tema, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Felipe Garofalo, eu sou médico veterinário especializado em ortopedia de pequenos animais. E, bom, se você está aqui porque você tem algum animalzinho que passou por alguma amputação ou vai precisar realizar alguma amputação, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, né, que você pode contar com a Ortho4Pets, que é a minha clínica, para desenvolver uma prótese para o seu animalzinho. Então, se você precisar, a gente pode marcar uma avaliação para o seu caso, né? Então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. E se você também é um colega, né, um médico veterinário que tem interesse sobre o tema, gostaria de saber um pouquinho mais, acompanhar algum caso ou até mesmo, né, fazer junto algum caso conosco, deixo aí meu convite, tá? Então, para a gente trabalhar junto também, então precisando, estamos à disposição, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o assunto. Bom, as próteses para animais amputados, elas são próteses que permitem, né, então, o animalzinho ter o seu membro salvo, que antes seria amputado por completo. Então, ele pode ainda continuar usando aquele membro que antes ele não teria mais. Então, às vezes a gente tem casos que são muito graves, né? Então, o animalzinho acaba sofrendo queimaduras severas, tem uma perda muito grande de tecidos moles, de pele, é, ou mesmo as gangrenas, né, que esse membro acaba perdendo totalmente a vascularização, então eles precisam passar por amputação e não tem o que a gente fazer com cirurgias convencionais. Então a gente entra aí nas próteses para os animais amputados, que é um tema assim que eu realmente gosto muito, é um tema que eu tenho uma paixão por ele, né? Então por isso que eu acabei estudando, fazendo cursos a respeito, porque é uma área que eu gosto muito. Então aqui, nesse slide, à direita tem um gatinho, que é o Aruan, um paciente da Ortho4Pets. Esse gatinho, né, ele fez uma cirurgia conosco de endoesoprótese. Então ele colocou uma prótese que ela entra aqui, né, no rádio e, né, fica um pininho para fora e permite, né, que seja acoplado uma exoprótese, né, feita por impressão 3D. Então, isso aqui com o tempo acaba se desgastando, né, e é possível a gente fazer a troca desse material. Então, a gente vai começar falando dos tipos de próteses, né? Então, você que está aí no YouTube ou você está no blog vendo esse vídeo, você vai ver nos textos aí que a gente fala de dois tipos de prótese. Então, a gente tem as próteses convencionais, que são próteses que elas são colocadas externamente no paciente. Então, a gente faz a prótese, né, o cãozinho está com o membro recolhido, mas a prótese permite que o bracinho fique do mesmo tamanho do outro lado, só que ela é acoplada só por fora, né? Então, isso a gente faz por impressão 3D também, com poliuretano, né? E a gente consegue dar aí um membro novo, vamos dizer assim, para o animal, né? A vantagem da prótese convencional é que ela é fácil de ser realizada, né? Não precisa de cirurgia, por exemplo, então ela pode ser só colocada externamente, então a gente aplica alguns velcros, por exemplo, para que ela fique no lugar. Em contrapartida, a gente tem uma prótese que ela não é tão anatômica, né? Então, o animal não tem algo externo, né? Então, aquilo não faz parte dele, que é diferente um pouquinho das endoexopróteses, né? Então, esse tipo de endoexoprótese, o que seria? O endo, né, que seria de uma prótese interna, então, geralmente ela é feita de titânio,
e ela é colocada no osso através como se fosse uma placa ou uma haste bloqueada, né, que seria uma haste travada por um pino, e é feita de titânio, né, que é um material mais biocompatível, que futuramente vai fazer uma ótima integração, então aquela prótese vai fazer parte do animal, né, e tem uma parte, né, exo, que é a parte externa, que é feita de poliuretano, né, de impressão 3D, que a gente acopla nessa haste de titânio. Então, a vantagem da endoexoprótese é que ela é mais funcional. Então, assim, ela complementa mesmo o membro amputado do animal, né? O animal, ao andar, aquilo é muito natural para ele, porque aquilo está nele, né? Então, conforme ele movimenta o restante do membro, ele consegue já naturalmente andar. Com a prótese convencional também é possível que ele se adapte, se acostume, mas ela não é tão anatômica como uma endosoprótese. Porém, as endosopróteses a gente precisa acabar passando por procedimento cirúrgico, né? Então é um pouco mais invasivo, existem alguns riscos de complicações que a gente vai falar mais para frente também. Bom, então aqui a diferença entre elas, eu já falei um pouquinho, mas basicamente as próteses convencionais elas estão colocadas externamente, né? Os velcros acabam segurando ela. Às vezes a gente precisa fazer várias adaptações até que isso se adapte bem ao corpo do animal e ele consiga usar isso. Às vezes o animal precisa também de um pouquinho de fisioterapia, né? Então a gente tem aí às vezes uma dificuldade de adaptação, mas também é possível. Então, por exemplo, o caso de amputação alta, a gente não consegue, por osteosarcoma, por exemplo, um câncer ósseo agressivo, a gente não consegue usar uma endosoprótese, né? Porque aquele câncer ele pode voltar ali, a gente precisa remover com uma margem, então a gente opta por tirar tudo. Nesse caso de tumor ósseo, por exemplo, a gente acaba optando por uma prótese convencional, né, que pode servir ali para se tornar um membro inteiro do animal também, né? Então, sobre as endosopróteses, elas são fixadas cirurgicamente dentro do osso, né? Tem uma porção interna e uma porção externa. O material de ambas, geralmente ele costuma ser poliuretano, né? E as próteses convencionais, então, elas são mais fáceis da gente aplicar, não precisa de cirurgia, mas as endosopróteses, elas dão mais suporte, mais estabilidade, mais firmeza e aquilo é mais anatômico, mais natural para o animal. Tá? Então, aqui, um exemplo de prótese convencional. Né? A prótese convencional, aqui é um animal que ele teve osteosarcoma, então ele precisou fazer a amputação total do membro. Então aqui foi feita uma prótese, né, que se encaixando aqui no tórax dele com uns velcros aqui em cima e complementando a parte de baixo até o solo com uma parte, né, de poliuretano. Enfim, aqui a mesma coisa. Isso aqui não tá dentro do osso, né? Então, assim, as próteses convencionais elas funcionam muito bem também. A gente acaba meio que junto com o tutor escolhendo aí o melhor caminho para o animalzinho, tá? Algo importante de falar é que as endosopróteses elas costumam funcionar melhor para amputações mais distais. Então, amputações, por exemplo, em região de cotovelo, de ombro, joelho, né, não funcionam muito bem. Então, não tem como a gente colocar uma endosoprótese. Então, geralmente, a endosoprótese, o paciente ideal é aquele paciente que teve uma amputação distal. Tá? Tem pele o suficiente, né, para a gente fazer o recobrimento da haste que fica para fora. Então, tudo isso a gente opta, né, na hora da escolha do paciente. Bom, e por que que o animalzinho ele tem que usar uma prótese, né? Por que que ele não pode viver sem a prótese? Ele pode, né? Um cão amputado, um gato amputado, eles se adaptam bem. Porém, a prótese ela
permite o movimento natural do animal. Então, antes ele tinha aquele bracinho ali, com a prótese ele consegue continuar usando aquele bracinho, e isso reduz, né, os danos que ele pode ter nos outros membros e também nas articulações, na coluna. Então, por isso que as próteses elas são importantes, tanto as endosopróteses como as próteses convencionais. E então, antigamente a gente falava muito de só fazer amputação alta, né? Hoje em dia, a amputação baixa ela já é uma opção em alguns casos, desde que a gente pense em fazer uma prótese aí para o animalzinho. Né? Sem a prótese, de fato é melhor que às vezes faça a amputação alta para não apoiar o coto no chão, então não criar feridas, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Então a prótese, né, permite que ele ande naturalmente e comparado à amputação permite aí, né, um melhor estilo de vida para o animal e uma melhor adaptação e diminuição dos danos para outros membros. Então, a gente sabe, né, que um cão, ele joga 60% aí do peso nos membros torácicos, 40% dos pélvicos, e quando ele perde um dos membros, ele acaba compensando toda essa carga em outros membros. Então, acaba sofrendo muitos danos, né, quando a gente não utiliza uma prótese, por isso que a gente recomenda fortemente o uso delas. Bom, e como que a gente faz, né, a confecção da prótese? Então, é muito comum a gente receber aqui na North for Pets um pedido de custo, né? Então, quanto fica uma prótese, quanto ficaria para tal coisa. Então, as próteses, elas tendem a ser personalizadas e planejadas para cada paciente, né? Então, cada paciente, nesse caso, é único e cada prótese ela tem que ser desenvolvida para ele, né? Então, a gente faz todo o planejamento através de impressão 3D para fazer, muitas vezes, as endos ou próteses, a gente precisa, né, fazer uso da tomografia computadorizada e, ou um raio-x com marcador radiopaco. E a prótese ela vai permitir, né, que o animal tenha uma boa adaptação desde que a gente ajuste ela de acordo com a altura, com o peso, com a movimentação, né? Então, por isso que a gente precisa realmente fazer uma consulta, uma avaliação inicial para a gente conseguir usar uma prótese ou desenvolver um projeto para o seu animalzinho, tá? Então, muitas vezes na consulta a gente consegue pegar as medidas, né, e mandar já para o projeto, para a confecção, principalmente se for uma prótese convencional. Se for uma endosoprótese, a gente costuma enviar para a tomografia ou para a radiografia digital. Bom, foi um prazer falar um pouquinho aqui, né, sobre as próteses para os animais amputados. Eu vou deixar meu contato com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Fiquem à disposição, caso o seu animalzinho, eu fico à disposição, né, caso o seu animalzinho tenha aí uma amputação ou vá passar por uma amputação, para tirar eventuais dúvidas e para agendamentos aí também fico à disposição. E se você é colega veterinário, também estou aberto para conversar sobre o seu caso clínico. Tá bom? Então foi um prazer e até breve.